Graça e paz a todos. Muito bom estar aqui novamente com vocês para mais uma live do nosso Caminho Ideal. Quero agradecer você que está aqui nos acompanhando, seja nesse exato momento que está passando a nossa live ou em um momento oportuno que você estiver vendo aqui gravado através do nosso canal do YouTube, das nossas mídias sociais. É muito bom ter você aqui conosco. Meu nome é Carlos Moraes e eu tenho um enorme prazer de estar aqui novamente falando com vocês, mais uma vez um tema super importante, certo? Mas antes de começar a falar aqui na nossa live do que a gente se propôs e trouxe aqui para comentar mais uma vez com vocês, eu quero só reforçar, como sempre, aquele nosso convite, né? Se essa palavra está chegando até você, se tem feito a diferença na sua vida esse projeto, que você possa compartilhar, curtir nossos vídeos, clicar no sininho aqui abaixo, porque isso ajuda muito. Você está inscrito no nosso canal, está sendo notificado sempre que tem um vídeo novo, uma nova proposta, um novo projeto sendo lançado aqui, você vai estar sempre em sintonia com o nosso projeto. Então, ajuda a compartilhar, ajuda a divulgar esse trabalho, porque certamente muitas vidas serão alcançadas através disso, tá bom? Então, antes de aqui, vocês estão vendo que eu estou com uma camiseta um pouco diferente hoje, certo? Gosto muito aqui do Universo Geek, super-heróis, e neste sábado, dia 25/9, tá certo? Vamos aqui no Caminho Ideal, tá fazendo um super evento para os jovens, o primeiro evento pós-pandemia. Então vamos estar aqui com as portas abertas, recebendo várias pessoas. Vai ter um grupo teatral, Companhia Resgate, que já confirmou presença aqui, uma super banda tocando também, vários louvores, muita agitação. Vamos ter também um concurso de fantasias aqui, então é para você vir realmente fantasiado, certo? Com seu herói favorito, do Chapolin a Star Wars, a Superman, não importa se é DC, Marvel, você pode estar aqui vindo para participar do nosso evento, tá certo? É gratuito, vamos ter um super, como comentei, Companhia de Teatro Resgate, eles fazem um grande evento com a peça teatral, vamos estar aqui se apresentando também nesse dia, então você não pode perder, dia 25/9, aqui na nossa sede do Caminho Ideal, nas 18 horas, vamos estar tendo esse evento com os jovens, tá bem? É o Dia do Herói, grava na sua agenda, anota aí, chama os amigos, coloca a sua capa e vem voando, tá certo? Mas vamos começar aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos, tá certo? É um tema muito bacana, que eu gosto muito de falar sobre isso, que é importante, como é importante nós termos sonhos na nossa vida, projetarmos, sonharmos, desejarmos, porque quem deixa de sonhar, diz aí que para de viver, não é mesmo? Então é necessário sonhar, só que eu vou contar um pouco uma história de um sonho aqui, de um jovem sonhador que a gente tem na Bíblia, e através da história dele, eu separei algumas verdades práticas, eu chamei assim, para a gente aplicar na nossa vida, no dia a dia, porque sonhar é muito bom, só que o processo do sonho, para a realização e construção do sonho, às vezes é complicado, tá bom? Então, vamos aqui. O tema de hoje que eu quero colocar é não abandone os seus sonhos, tá certo? É um tema muito importante, eu quero que você grave isso. Nunca abandone os seus sonhos. Os nossos sonhos dados por Deus para você têm o poder de mudar a história da sua vida e impactar outras pessoas. Então, não abandone os seus sonhos. A gente vai ler a história aqui de um jovem, talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre ele ou a história dele. É a história de José, tá bom? E a história de José começa a ser narrada lá no livro dos Gênesis, capítulo 37. Eu quero ler com você aqui a partir do verso 1, alguns versos, para que você possa entender o contexto da história e como que era a vida de José, tá bom? Então diz assim, ó, capítulo 37 do primeiro livro da Bíblia de Gênesis, no versículo 1 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José, Israel era o pai dele, Jacó, depois mudou o nome para Israel. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então aqui, inicialmente, a gente já vê José, ele já tinha um certo preferencialismo ali do seu pai, pela questão do nascimento dele, além de ele já ter nascido da velhice de Jacó, quando ele já estava velho, Israel já estava velho, também era o filho da mulher que Jacó mais amava. E ele era o filho primogênito da mulher que Jacó mais amava. Então, por isso, Jacó tinha um cuidado, um carinho todo especial com José. E aí continua aqui no versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu,
e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Tá certo? Esse aqui é a parte que eu queria ler com vocês da Bíblia. E antes de dar continuidade aqui, nesse versículo, na narrativa que eu separei para vocês, eu quero só fazer uma oração para que você possa gravar essa palavra, ela possa entrar no seu coração e assim ela possa dar fruto na sua vida. Tá bom? Senhor nosso Deus, nós sabemos que nós somos falhos, nós somos limitados, somos cheios de imperfeições. Mas nessa hora que nós estamos aqui, Senhor, tomando posse da palavra, para que ela possa ser levada para outras pessoas, que só possam nos usar como canal de bênção. Que essa palavra, Senhor, como diz as tuas escrituras, ela possa frutificar e possa fazer aquilo que lhe apraz. Entre no coração das vidas que estão ouvindo agora, Senhor, e que através dela o Senhor possa resgatar sonhos, projetos, e muitas vezes aqueles que foram perdidos, enterrados, o Senhor possa trazer novamente a existência, que ela volte a sonhar e volte a realizar nessa vida. Abençoa essas pessoas que estão ouvindo, essa palavra que está chegando até a vida de cada um, Senhor, que o Senhor possa prosperar através dela. Assim eu te peço, crendo já na tua bênção sobre nossas vidas. Amém. Então nós vimos aqui que José, ele vivia num cenário que ele tinha muitos irmãos, eram 12 irmãos ao todo, contando com José, e ele já tinha um preferencialismo do pai dele, e depois de tudo isso ainda, Deus deu um sonho para José. E é isso que eu quero falar com você, não de sonhos que a gente sonha de barriga cheia, como diz por aí, né? Comeu muito, foi deitar, sonhou alguma coisa meio estranha, não. Mas esses sonhos são, na verdade, relacionados a projetos que Deus tem para mim e para a sua vida. Aquele sonho de realizar, aquele sonho de conquistar, aquele sonho de fazer, de ter um propósito de vida e persegui-lo. Então, é sobre esse tipo de sonho que eu quero falar. E nesse momento, nessa narrativa que eu fiz com vocês aqui, a gente vê que José era um jovem ainda, tinha 17 anos, e naquele instante da vida dele, que ainda a gente está sonhando muito, às vezes a gente pergunta para o menino: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser astronauta, quero ser médico. Porque a pessoa naquele momento, ele não vê as dificuldades, ele não enxerga os problemas, ele só vê a oportunidade de realizar e viver algo grande. E como ele não vê nenhuma dificuldade, não passou por nenhum trauma, coisa do tipo, ele acha que aquilo é totalmente possível, certo? E nesse momento é que José estava passando. Ele teve um sonho dado por Deus, e fala que esse sonho, o contexto do sonho em si, era que ele estaria sobre os seus irmãos. E sendo ele mais jovem, isso não poderia acontecer dentro da tradição de Israel, de Judá. Então, naquele momento do povo hebreu, o mais velho sempre teria que reinar ou governar sobre o mais novo. Mas então, dentro desse contexto, a visão de José era o quê? Que ele, mesmo sendo mais novo, estaria governando sobre seus irmãos e sobre até mesmo seus pais. E isso causou um constrangimento, um estranhamento, uma confusão entre ele e os irmãos. E a partir disso daqui, fala que os irmãos começaram a odiá-lo ainda mais. Olha que coisa aí. E muitas vezes isso acontece. E a primeira verdade prática que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: cuidado para quem você conta seus sonhos. A maior parte não entenderá e irá te criticar e perseguir por conta disso. Então, olha aqui que interessante. Quando José contou o sonho dele, só teve uma pessoa que não ficou criticando, que ficou pensando e refletindo sobre isso, que foi o seu pai. Fala no verso 11 aqui do capítulo 37. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Porque o pai tinha mais visão, era mais experiente, era mais sábio e já tinha passado por vários sonhos e várias questões ali com Deus. Então, ele conhecendo um pouco mais e falava: será que isso aqui é de Deus? Será que é uma promessa que Deus está fazendo na vida do meu filho? Então, só que os irmãos deles já não foram tão assim com o sonho, e por causa disso começaram a odiá-lo, começou a ter uma intriga. Então, cuidado para quem você conta os seus sonhos e seus projetos. Mesmo muitas vezes ser pessoas próximas de você, muitas vezes as pessoas não vão entender, não vão compreender a dimensão e o projeto de Deus para a sua vida, e muitas vezes vão começar a te perseguir, te criticar, falar, e muitas vezes isso pode até prejudicar na sua caminhada, você desanimar, você falar: não, realmente ele tem razão, acho que não é para mim isso daqui. Então, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Quer um segredo? Conta seus sonhos para Deus, para o seu pai, para sua mãe, mas nunca fica abrindo muito da sua vida, dos seus projetos.
realiza, segue em frente, que lá na frente, quando tudo for completo, aí sim você vai ter a oportunidade de contar. E seguindo aqui, a continuidade da história. O que aconteceu depois disso? Ainda no capítulo 37, do verso 12 até o 36, fala que os irmãos de José tentaram matá-lo e depois ele foi vendido como escravo. José é levado à prisão por fazer o certo. Então, nós vemos aqui primeiro no capítulo 37, ainda do 12 ao 36, o que aconteceu naquele momento da história. José, ele foi um dia, a pedido do seu pai, ver os seus irmãos, o que estavam fazendo ali, né, como é que estava o trabalho no dia a dia, e seus irmãos, quando viram ele chegando, falavam, lá vem o sonhador. Olha lá ele, não, agora a gente vai fazer alguma coisa com ele, a gente não vai deixar barato. E pegaram José ali, jogaram numa cova, pensaram até em matar José, mas aí um de seus irmãos mais velhos não deixou que fizessem isso, mas acabaram pegando José, estava vendo alguns mercadores ismaelitas ali, eles venderam José para eles como escravo, e José foi parar no Egito. E aí, lá na casa do Egito, ele passou por vários problemas ainda, várias dificuldades, mas você vê, do momento que ele estava na casa do pai dele, bem, a partir do momento que ele teve um sonho, a história do José começa a mudar. A partir do momento que tem um start na vida dele, quanto a um projeto divino sobre ele, sobre os sonhos na vida dele, tudo começa a mudar. Na verdade, talvez ele estivesse pensando, nossa, agora que eu tive o sonho, vai começar a caminhar, tudo vai começar a dar certo, mas olha que contraditório, a partir do momento que ele tem um sonho, a vida dele inverte. Ao invés de ele estar bem na casa do pai dele, ao invés de ele estar bem com seus irmãos, agora ele começa a ser odiado pelos seus irmãos, perseguido pelos seus irmãos pensam em matá-lo e por último é vendido como escravo. Onde ele era um querido do pai, hoje ele é um escravo numa terra estrangeira. Olha quanta coisa aconteceu com José, só por causa que ele teve um sonho, que ele desejou, que ele sonhou, que ele projetou algo para a vida dele. E depois disso fala que quando ele chegou lá na terra do Egito, ele foi para a casa de Potifar, que era um dos chefes da guarda, e lá ele começou a servir, ele começou a fazer o trabalho dele, ele começou a fazer bem as coisas que ele tinha lá, só que daí aconteceu que em algum certo momento, a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, começou a desejar a José, porque ele era um jovem, era bonito, e fala que ela tentou por várias vezes assediá-lo, mas ele sempre fugia, ele sempre escapava. Mas teve uma vez que ele tentou fugir, ela pegou a roupa que ele estava vestindo, tirou dele, e ele saiu correndo e deixou a roupa para trás. E aí fala que ela pegou, armou uma emboscada ali, armou um cenário, todo um teatro, e falou que ele tinha tentado abusar dela, ou coisa do tipo. E aí Potifar ficou sabendo disso, e por causa disso ele foi parar na prisão. Então, por um momento ele chegou na terra do Egito, começou a melhorar as coisas para ele, só que por ele se manter firme, se manter fiel e tudo mais, ele ainda foi parar na prisão. Então, olha quanta coisa foi acontecendo com José. Ele, de um sonhador, que vivia bem na casa dos pais, agora tentaram matá-lo, foi vendido como escravo, chegou na terra do Egito, foi caluniado e por causa disso foi parar na prisão. Olha quanta coisa terrível aconteceu. E aí vem a segunda verdade prática que eu quero deixar para vocês. Mesmo com tudo parecendo que estava errado, a bondade de Deus nunca deixou de estar sobre José. No capítulo 39 do livro de Gênesis, no versículo 2 e no versículo 21 diz assim, o versículo 2 primeiro. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E no versículo 39, 21 diz assim, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro para você. Quando nós estamos dentro de um projeto divino, dentro dos sonhos de Deus para a nossa vida, buscando viver aquilo que Deus projetou para mim e para você, por mais difícil que esteja a situação, por mais complicada que esteja, por mais ao contrário que esteja, na verdade, para você, tudo parecendo, sempre a bondade de Deus vai estar presente na sua vida. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai deixar você sozinho. José, ele foi para uma terra estranha, mas quando chegou lá, Deus começou a abençoar ele, começou a prosperar ele, e ele saiu de um simples escravo na casa de Potifar para ser praticamente um governador na casa de Potifar ali, a ser um mordomo que cuidava de todos os bens, de toda a casa de Potifar. Então ele passou a ser uma pessoa de confiança e Deus cuidou tão bem dele que tudo que ele fazia, a palavra diz que ele era que prosperava. A partir do momento que José entrou na casa de Potifar, começou a melhorar as riquezas de Potifar, a casa dele começou a ficar melhor, tudo que de Potifar tinha começou a prosperar, por causa de José que estava lá, porque a mão do Senhor estava de contínuo sobre a vida dele, e abençoava. E mesmo depois, quando tudo isso aconteceu, que ele foi parar na prisão, fala que Deus estava com ele e o tratou com bondade,
concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E fala que depois que José chegou lá, o carcereiro começou a ficar mais tranquilo com os outros presos, porque José passou a ajudar ele, passou a governar sobre os outros ali, começou a gerenciar, digamos assim, os demais presos, e foi tudo tranquilo a partir daquele momento. Então, independente da situação, mesmo que esteja crítico, se você hoje parar, se tranquilizar e olhar ao seu redor, você vai ver que a bondade de Deus está sobre a sua vida. Mesmo com tudo parecendo estar ao contrário, tudo está de cabeça para baixo, é um monte de coisa acontecendo na sua vida, tudo ao contrário do que você estava pensando que aconteceria, mas mesmo assim você vai ver a bondade do Senhor sobre a sua vida. As mãos dele estendidas para que tudo possa ocorrer dentro dos planos, dos projetos que eles têm para você. Tá certo? Então, continuando a história aqui, o que aconteceu depois disso? Quando ele estava lá na cadeia, fala aqui no capítulo 40 agora, já estamos no capítulo 40 de Gênesis. Do versículo 1 ao 23, acontece que o chefe dos copeiros, em Gênesis do 40, do 1 ao 23, José interpreta o sonho de 2 homens na prisão. Então ocorreu ali que 2 homens foram presos, foram levados para a prisão também, um era copeiro e o outro era padeiro de Faraó. E fala que eles chegaram ali porque tiveram um desentendimento com o Faraó e o Faraó mandou eles para a cadeia. E eles seriam mortos, né, se ficassem ali na cadeia. E então chegou um dado momento que eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho na mesma noite. E eles estavam intrigados, estavam entristecidos pelo sonho, porque eles não entendiam o que estava acontecendo naquele sonho. E fala que José, percebendo isso, começou a conversar com eles. Eles contaram o sonho para José, e José teve o entendimento do que era aquele sonho. E o entendimento foi que em 3 dias o copeiro seria restaurado, a função de copeiro. Em 3 dias o padeiro seria executado na sentença de Faraó. E realmente isso aconteceu. E José falou para o copeiro: olha, quando isso acontecer, lembra de mim. Quando você estiver lá, restaurado, perto de Faraó, lembra de mim, para que eu possa ter benevolência sobre minha vida, para que eu possa sair talvez dessa situação. Mas aí fala, no capítulo 40, versículo 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Olha só, José revelou o sonho, deu entendimento, tudo que José falou ali aconteceu com o copeiro, só que mesmo assim, o copeiro não se lembrou de José. Mais uma decepção na vida de José aí que aconteceu no meio da trajetória. E aí vem a terceira verdade prática que eu quero deixar para vocês. Aprender a sofrer decepções ao longo do caminho, mas nunca deixe que essas situações mudem a sua essência. Isso só vai retardar o caminho. Então eu quero deixar para vocês o seguinte: muitas vezes durante essa caminhada, durante o processo de construção do sonho, de realização do sonho, de conquista dos seus sonhos e projetos, muitas decepções acontecerão no meio do caminho. Isso é certo. Porque, embora o sonho seja muito lindo, a gente pode até dizer que no meio do processo você vai passar por muitos pesadelos. Pessoas não vão te entender, vão te criticar. Você muitas vezes vai passar por situações que você nem merece estar passando, pelo desentendimento das pessoas, por perseguição. Muitas vezes palavras contrárias, pessoas que você pensou que poderia te ajudar, vão virar as costas para você. Seus amigos muitas vezes vão querer te abandonar, ou vão de fato te abandonar. Então, muitas decepções acontecem ao longo do caminho. Só que o grande problema é a atitude que você tem diante disso. E a gente vê que em todo momento, embora tenha acontecido tudo isso, José nunca perdeu a essência dele. A essência dele sempre se manteve. Talvez José pensando, poxa, Deus prometeu isso para mim, não está nada acontecendo, eu fui vendido como escravo, saí da casa do meu pai, agora estou aqui numa prisão. Talvez ele pudesse pensar, quer saber, vou deixar isso aqui para lá, eu vou me aproveitar mesmo aqui da casa de Potifar, ou eu não estou nem aí com tudo isso que vai acontecer, mas não, ele sempre se manteve fiel a Deus. Ele sempre manteve a essência dele e nunca esmoreceu no caminho e na construção do sonho. Então, uma coisa que é muito importante: dificuldades acontecerão na sua vida, problemas acontecerão na sua vida, decepções fazem parte da trajetória de quem está construindo um sonho, mas você não pode deixar que fatores externos mudem a sua essência, porque essa sua essência que Deus viu para que possa ser construído o sucesso na sua vida, a realização desse sonho de Deus para a sua vida. Então não deixe que fatores externos alterem a sua essência, porque isso só vai retardar o caminho da construção. Continuando a história aqui, depois de tudo isso aconteceu, fala a palavra que passou um tempo, e aí quem teve um sonho foi Faraó. E fala ali que Faraó ficou incomodado com aquele sonho que ele teve, que ninguém conseguia identificar, e era um sonho meio terrível assim que Faraó teve. Diz a palavra que ele sonhou que primeiro ele viu 7 vacas subindo do rio, e elas começavam a comer, a pastar ali, e depois vinham 7 vacas muito feias, muito magras, e devoravam as primeiras vacas que eram bonitas. E depois ele sonhou também que subia os feixes de trigo,
e eram muito bonitos, muito vistosos, mas depois disso subiam outros 7 feixes que eram muito feios e devoravam os outros. Ele ficou intrigado com aquilo porque ninguém conseguia decifrar. Ele chamou os sábios, os magos ali que tinham, mas ninguém conseguiu decifrar aquele sonho. Então fala que nesse momento o copeiro do rei falou: olha, um tempo atrás aconteceu assim comigo na prisão, eu tive um sonho também, e lá tinha um jovem hebreu que ele decifrou meu sonho, e assim como ele falou, aconteceu exatamente. Em 3 dias você restaurou a minha função de copeiro, eu pude voltar aqui ao palácio, e também o padeiro morreu, conforme ele falou que aconteceria. Então, por causa disso, o faraó, sabendo o que tinha acontecido, chamou José novamente. Chamou José para estar na presença dele, para tentar decifrar o sonho. Então, do capítulo 41 do Gênesis, do 1 ao 36, José interpreta o sonho de Faraó. E depois disso, que ele interpreta esse sonho, ele dá, além de interpretar, ele dá a estratégia do que deveria ser feito para poder solucionar aquele sonho, o problema que teria, que dentro da interpretação do sonho era, em 7 anos, teria grande abundância em toda a terra do Egito, ia sobrar muito, ia ter muita fartura, só que depois desses 7 anos de muita abundância, teriam 7 anos de extrema fome. Então ele deu toda uma estratégia para poder organizar os celeiros ali, poder guardar o mantimento para que o povo não pudesse sofrer a fome nos próximos 7 anos. Então, diz assim, Gênesis 41, 41, e Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. À frente, os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José, colocado no comando de toda a terra do Egito. Então, olha que bacana. José, que antes foi vendido como escravo, foi abandonado pelos seus irmãos tentaram matá-lo, inclusive, mentiram para o pai falando que José tinha sido morto, e o pai dele começou a sofrer porque pensou de fato que José tinha sido morto. Então ele chegou na casa de Potifar, embora ele tenha feito tudo de bom para ajudar o chefe dele, ele foi caluniado, foi ali colocado uma inverdade sobre a vida dele, e por causa disso ele foi parar na cadeia, foi parar na prisão. Depois na prisão ele ajudou as pessoas se esqueceram dele, mas chegou um momento na vida de José que a chave começou a virar, que tudo começou a mudar. Ele foi fiel naquela situação toda que teve. Então Deus começou a honrar José a partir desse momento. Ele criou uma situação, criou um contexto na vida do faraó, para que ele pudesse, o copeiro, lembrar de José, e José pudesse ser exaltado. E nesse momento, nesse versículo que a gente leu aqui, no capítulo 41, do versículo 41 em diante, até o 43, é isso que está acontecendo. O faraó vê graça diante de José e fala: não existe outra pessoa melhor para estar sobre o governo de todo o Egito do que esse jovem. E todos concordaram, todos os conselheiros, todas as pessoas ali do Egito concordaram em que José seria o governante. Então na cadeia, assim, digamos, na hierarquia do Egito, ficou Faraó em primeiro lugar e em segundo lugar José. Todos respondiam por José, todos passavam por José, não havia nada que fosse feito no Egito que não passasse sobre o gerenciamento, o comando de José. Olha quanta honra Deus fez para ele. E aqui eu quero deixar a quarta verdade para vocês, verdade prática. Quando as coisas começarem a melhorar, lembre-se que é só o começo. Permaneça seguindo em frente até que veja a conclusão do projeto e os sonhos de Deus para a sua vida. Então o que eu quero deixar para vocês aqui nesse momento é o seguinte: a partir desse momento, José começou a ser exaltado, começou a haver um reconhecimento sobre a vida dele, ele começou a ser transformado a situação que ele estava, de escravo, de prisioneiro, para um governante geral de todo o Egito. Só que o sonho, você lembra do sonho que era? O sonho lá atrás que a gente falou era: José estava de pé, o feixe dele, e todos os outros feixes se curvavam diante dele. E depois também o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Então, nesse momento, o sonho de José ainda não estava concluído. Não estava preparado 100% aquilo que Deus tinha revelado para ele. Então, ainda era necessário ele se manter firme na sua essência. E aqui conta a história, na continuidade, do capítulo 42 até o 46 de Gênesis, tem um reencontro da família de José com ele. Então, fala assim que depois de que tudo isso aconteceu, que começou a passar os 7 anos, ele organizou tudo, conseguiu fazer todo o gerenciamento do estoque de comida para que pudesse prosperar e não vir a faltar comida no futuro. E quando começou os 7 anos de grande fome, tomou não só a terra do Egito, mas todas as vizinhanças, todas as demais terras que tinham ali próximo. E chegou até a terra onde seu pai morava também. E por conta de não ter mais alimento lá, o seu pai, Jacó, Israel, pediu para que os irmãos fossem até o Egito para que comprasse comida, porque ele sabia que lá estava tendo comida. E nesse momento que os irmãos dele chegam lá,
Aí tem todo um contexto, eu não vou explanar todo o contexto da história aqui, mas eu recomendo que vocês leiam essa história, porque é uma história muito bonita, de família, de reencontro, de reconciliação. E fala que José, quando viu os irmãos dele, ele não sentiu aquela raiva, aquela ira, o rancor no coração não estava no coração dele. O rancor sobre o que tinha acontecido, que os irmãos tentaram matar, que os irmãos tentaram, enfim, tirar a vida dele e venderam como escravo. Mas fala assim, ó, no capítulo 45, no versículo 5, depois que tudo aconteceu, teve bastante história ali, quando José, ele revela que era ele, o governador que estava ali sobre o Egito, ele fala assim, ó, agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrar de todo o palácio e governo de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhes, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. E olha que bacana aqui a verdade prática que tem. A totalidade do sonho de Deus para nossas vidas vai além do que nossa visão possa alcançar. Somente no momento certo será revelado o projeto perfeito que Deus desenhou para a sua vida e que, através da sua vida, Deus impactará nos sonhos e projetos de outras pessoas. Olha que interessante. José, ele não tinha conhecimento, porque naquele momento, talvez o que José pensou nossa, eu vou ser líder sobre meus irmãos. Ao invés do meu irmão mais velho ser o líder da família, eu que vou ser o líder. Talvez um pensamento do menino de 17 anos naquele momento era esse. Mas passado muitos anos, fala que quando ele tinha 30 anos, ele passou a ser governador do Egito. E depois que tudo isso aconteceu, quando ele estava já com quase 40 anos, ele reencontra a família dele e só então ele tem o entendimento do que Deus estava fazendo através da vida dele para ajudar outras pessoas, para salvar demais vidas. Então, muitas vezes você tem um sonho, você tem um projeto, você pensou em alguma coisa sobre a sua vida, Deus colocou algo no seu coração para ser feito, seja na igreja, seja no campo ministerial, seja nos negócios, mas você, às vezes, naquele momento, você tem uma dimensão pequena do que é o projeto de Deus para a sua vida. Mas quando acontecer e for revelado tudo que Deus quer fazer, você vai ver a dimensão e o propósito que Ele tem muito maior para ser feito através da sua vida. Porque Ele nos usa como canal de bênção, nos usa como instrumento nas suas mãos para fazer a obra dele de maneira que a gente nem imagina. Então muitas vezes a gente pensa numa coisa pequena, mas o que Deus está projetando para mim e sua vida é uma coisa muito grande. É uma dimensão que nós, talvez no exato momento que nós temos o sonho, durante o caminho da caminhada, durante a caminhada que nós temos, a gente não consegue nem imaginar a dimensão daquilo que Deus tem para nós. Mas com certeza é algo grande. Porque quando José foi revelado para ele, ele entendeu tudo isso, ele falou, nossa, talvez lá naquele momento eu pensei que meus irmãos tinham me abandonado, eles tinham me vendido, mas hoje eu entendo que tudo aquilo que eu passei era Deus me preparando para o momento que eu estou vivendo hoje. Então muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas que tristeza. E tem até um dito entre os evangelhos que fala assim, que diante de Deus a tristeza salta de alegria. E muitas vezes é isso que acontece. Tem um momento do choro, tem um momento da luta, um momento da dificuldade, que a gente às vezes se tranca no nosso quarto e chora sem ninguém ver, ou vai chorar no banheiro para ninguém ver que a gente está chorando, que a gente está sofrendo. Mas tudo isso que aconteceu, eu tenho certeza que eu estava meditando sobre isso esses dias, e coisas que aconteceram no passado que tiveram chorar, quando você lembrar, quando a obra estiver completa, que você lembrar de tudo aquilo que você passou, tudo isso que você passou que te fez chorar, vai te fazer sorrir de alegria. E aquele choro que talvez fosse de tristeza naquele momento, quando José reencontrou os irmãos dele e viu a dimensão do que Deus tinha preparado e tinha projetado para ele, o que ele estava vendo naquele momento, com certeza fez ele chorar novamente. Fala que ele chorou, mas aí chorou de alegria, pelo reencontro e pelo tudo que Deus tinha feito através da vida dele. E uma coisa que eu comecei a ler e que eu vi, olha que interessante, muito antes de José nascer, de Jacó nascer, quando Abraão foi chamado lá atrás, que seria os antecessores de José, fala para lá que em Gênesis no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão e fala da promessa que teria para ele. E já naquela época Deus falou que desse tempo que José estava vivendo. Então, muito antes, séculos antes de José nascer, Deus já falava desse tempo que José estava vivendo. Então você vê a dimensão que é do projeto de Deus para mim e para a sua vida. Você não é só um projeto simples, não é só um sonho simples, mas através da sua vida Deus vai realizar muitas e muitas coisas. Então não desista dos seus sonhos.
os seus sonhos vão impactar não somente a sua vida e aqueles que estão próximos de você, mas vão impactar muitas vidas ao longo da jornada. Não deixe de sonhar, não abandone os seus sonhos, não deixe de realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Vai ser difícil, vai ter luta, vai ter dificuldade, você vai chorar, você vai se decepcionar, vai passar por muita insegurança, muitos momentos você vai pensar, nossa, mas isso não é para mim, mas eu não vou conseguir, mas vai pensar em voltar atrás, como eu já pensei muitas vezes ao longo da caminhada, mas saiba e tenha plena certeza, assim como José tinha, que o projeto de Deus na sua vida vai ser maravilhoso. Independente da situação, a mão do Senhor está sobre você de contínuo. A bondade dele nunca vai te abandonar. Por mais difícil que esteja, ele está moldando o seu caráter para que você possa viver os projetos e sonhos dele para a sua vida. Amém? Então, fica com essa palavra no seu coração. Para finalizar, como sempre aqui, eu quero cantar uma canção com você. Então, você possa meditar durante essa canção aqui e que esse louvor possa falar também ao seu coração. Enquanto estou cantando ele aqui, vai meditando, vai falando para Deus os seus sonhos, os seus projetos. Abre o seu coração para Ele e pede para que Ele possa trabalhar na sua vida. Pede para que Ele possa trabalhar nos seus sonhos, nos seus projetos, que Ele possa te dar forças para que você possa realizar tudo aquilo que Ele preparou para você. Porque eu tenho certeza que durante essa canção aqui, Deus vai falar contigo e Ele vai tocar no seu coração de uma forma especial que eu não posso tocar, mas Ele sabe a intenção, Ele sabe os sonhos, Ele sabe os projetos, Ele sabe as lágrimas que já caíram no seu rosto enquanto essa caminhada está acontecendo. Mas tenho certeza que a bondade dEle está sobre a sua vida. Amém? Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Se você crê, diz assim no seu coração, ó. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus.
tão grandes que nem pode imaginar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Deus abençoe imensamente sua vida. Viva os sonhos de Deus e nunca desista. Obrigado por tudo. Deus abençoe.